E vamos conversar agora com a repórter da Folha de São Paulo, Carolina Linhares, que deu um furo hoje. Tudo bem, Carolina? Oi, Toledo, oi, Bombig, vocês me ouvem? Sim, estamos Ouvimos, te ouvindo. ouvimos e vemos. Tudo bem com você? Tudo certinho. Então tá ótimo. Carolina, você entrevistou a Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Uma entrevista muito boa, bastante completa, fez as perguntas certas. E conta para a gente um pouquinho por que você resolveu entrevistar a Carla Zambelli, o que ela te contou e por que a gente está chamando isso de furo. Enfim, de tempos em tempos procuro a deputada para entrevistá-la, porque acho que ela mede bem a temperatura do bolsonarismo, né? Ela é uma deputada muito conectada nas redes, ela foi a deputada federal mais votada do Brasil, né? Mulher, no geral, foi a terceira, e eu acho que ela reflete bem o pensamento, né, dos aliados do presidente. Então, eu queria entender o que eles estavam achando pós 8 de janeiro, como que ela estava enxergando o cenário político, propus essa entrevista, ela topou, e foi nesse sentido mesmo de entender que caminho o bolsonarismo vai seguir agora, né, com Lula na presidência e depois do que aconteceu no dia 8. E foi interessante porque realmente ela apontou caminhos diferentes. A última vez que eu tinha entrevistado a deputada foi em junho do ano passado, portanto, antes da eleição. Foi uma entrevista em que ela levantou suspeitas sobre o processo eleitoral, sobre o TSE, sobre as urnas, e agora ela teve um reposicionamento. Ela diz, a gente não tem que atacar o STF, a gente é oposição, portanto, a gente tem que atacar o governo Lula. Ela estende uma espécie de bandeira branca aí com o STF, diz, né, confirma uma reportagem do Metrópolis que ela procurou o gabinete do ministro para conversar com ele, para distensionar a relação, tudo isso depois que as redes dela foram, o ministro Alexandre de Moraes determinou a retirada das redes dela em novembro, só devolveu em fevereiro, algo que ela entendeu como já um gesto de aproximação do ministro, e ela também faz uma série de críticas Só um minutinho, Bolsonaro. Carolina, desculpa te interromper. Imagina. Só para a gente retomar a história para quem está chegando agora. Claro. Então, o Alexandre de Moraes é o grande alvo do bolsonarismo, todo mundo sabe, né? Eles têm até apelido para ele lá, o Xandão, etc, etc. E ele estava mirando as suas armas poderosas contra a deputada, não só por causa do problema do entrever no dia da eleição, que ela tentou matar um homem negro, né? Ou pelo menos quase ameaçou, mas também porque ela fez uma campanha permanente contra o processo eleitoral, colocando em dúvida... De desinformação. Exatamente. E aí ele teve as contas suspensas. E depois você confirmou com ela, então, que ela mandou e-mail, ela falou que mandou um e-mail e ligou, né? Ou mandou mensagem, ela disse né? Ela disse que ligou no gabinete, foi orientada a mandar um e-mail, porque o gabinete não tinha como saber se era realmente a deputada que estava entrando em contato, e, portanto, mandou Isso foi um e-mail. recente? Isso foi recente. Isso foi recente. Foi depois, ela disse que fez isso, foi depois do Duval? Isso eu não sei dizer. Foi antes das redes dela serem retomadas, mas imagino que depois, portanto, do Duval, porque as redes foram retomadas recentemente, né? Porque ela disse que ela mandou esse e-mail e 3 dias depois... ela falou que foram 3 dias Moraes já estava preocupado, né? Porque liga um bolsonarista aqui querendo incriminar o ministro, é melhor manda por e-mail, não vem aqui, não. Exato, ela disse que ela foi orientada a mandar um e-mail quando ela ligou para saber se ela era ela mesma, e que 3 dias depois desse contato as redes dela foram desbloqueadas. As redes dela foram desbloqueadas no dia 6 de fevereiro, se não me engano. Então, foi sim depois do episódio do senador Marcos Duval. Então é isso, ela tinha, né, essa campanha, por isso eu digo, né, pouco antes da eleição, ela insistia na tese, né, da fraude nas urnas, enfim, coisas equivocadas aí, e agora ela faz esse reposicionamento. Ela disse que ela, depois da eleição, ela pensou muito, foi para os Estados Unidos, pensou, e diz que agora o foco não tem que ser o STF. Diz, inclusive, que eles não têm mais que pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, porque seria o Lula que iria escolher o substituto do Alexandre de Moraes.
Então, ela faz Casualmente, o isso e Alexandre de faz. Moraes tem o poder de causar problema para ela, mas isso é só uma Exato. coincidência, obviamente. E aí ela diz ainda, faz algumas críticas ao Bolsonaro, diz que ele tinha que ter sido claro na live para tirar as pessoas da frente dos quartéis, diz que ele tinha que estar no Brasil para liderar a oposição, diz que não concordou com o silêncio dele depois da eleição. Então, é uma entrevista, né, como você diz, é um furo por duas razões, eu acho. Primeiro, porque ela, pela primeira vez, pontua diferenças em relação ao Bolsonaro, sendo que ela sempre foi uma fiel seguidora, e pela primeira vez acena para o STF, sendo que ela sempre foi uma metralhadora ali contra esse poder instituído. Então, é um reposicionamento. Bom, Big, entra aí nessa Carolina, conversa. Você está achando que não. a Zambelli mudou de lado? Então, eu queria perguntar para a Carolina, eu vou botar ela na fogueira, cara, não tem jeito. Estamos Aqui é aqui para assim, isso, né? aqui estamos aqui para isso. Depois que aceitou, não tem mais volta. Não, eu sempre faço essa pergunta aqui, estou agora falando sério. O seu feeling, né, de repórter, né? A entrevista, quando ela sai, a entrevista é ótima, as perguntas, como o Toledo disse, estão muito boas, mas é óbvio que ali falta o feeling do repórter. No seu feeling, o que tem de oportunismo, sinceridade, reposicionamento? Como você sentiu a tua entrevistada nesse processo, né? Arrependimento, assim, tem vários pontos que a gente pode abordar. Como você sentiu? Olha, é uma pergunta difícil, né? Saber se foi Eu sei. totalmente oportunista, mas assim, eu senti uma sinceridade da parte da deputada, assim, e acho que, claro que tem a ver com a circunstância de você ter, né, o Daniel Silveira também teve as redes suspensas, teve um mandato suspenso, chegou a ser preso, você teve esse episódio do Marcos Duval, você teve as redes dela retiradas por ordem do STF. Então você tem o Bolsonaro que está nos Estados Unidos, muito porque se ele estiver aqui, existe um risco real de que ele seja preso. Então, é claro que o cerco está se fechando. Então, claro que para a deputada existe um senso de oportunismo de não se, né, de tentar não ser o alvo, né, tentar fazer as pazes com o inimigo, vamos dizer, agora que o jogo mudou. Que jogo mudou? O Lula foi eleito, o Bolsonaro não, é um novo jogo. Então, é claro que existe esse oportunismo. Mas, por outro lado, me parece que realmente houve uma reflexão da parte da deputada de qual é o papel da oposição. Porque, necessariamente, o bolsonarismo vai ter que se reinventar. Né? Eles tiveram que aprender a ser base, tiveram que aprender a ser governo. Não sabiam. Agora eles vão ter que aprender a ser oposição. Vamos ver se vão conseguir. Você tem um PL dividido, cada um pensa uma coisa. Parte do PL acha que o Bolsonaro tinha que estar aqui, concorda com a deputada. Então, eu acho que existiu uma reflexão sincera, mas é óbvio que, como ela mesma disse, ela tinha a expectativa, ela achava que qualquer dia ela ia acordar com a Polícia Federal na porta da casa dela. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que ela não quer, né? E você acha que ela é uma traidora do bolsonarismo? Né? E eu queria só fazer um comentário aqui. Deixo essa pergunta para você e faço um comentário. O que é um mandato, né? Ter um mandato é uma coisa fundamental. O Bolsonaro tinha um mandato até o dia 31 de dezembro do ano passado e era o grande líder de todo mundo. Agora o Bolsonaro não tem mandato, né? Não sei nem se ele tem visto mais para ficar nos Estados Unidos. Não tem caneta, né? Ele está mostrando a caneta, não tem essa é a caneta, diferença aqui, ó. não tem mais nada. A BIC A política é uma coisa foi fantástica. aposentada. É a imagem que o Lula usou recentemente no interior de Sergipe, eu acho, né? É uma roda gigante, né? Ela tem um mandato e ela tentando defender esse mandato. Adorei sua resposta. E eu te pergunto, você que falou muito bem no início da sua fala que ela é um termômetro, né? Que você sempre volta a ela, porque é como botar um termômetro no pensamento bolsonarista, né? E isso para nós jornalistas é fundamental. Tomar o pulso, né? Que a gente fala, é tomar o pulso do bolsonarismo. Você acha que esse sentimento é dela ou é um sentimento mais espalhado entre os bolsonaristas? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, viu, Carolina? É a pergunta que você vai ter que responder em 85 então caracteres. pergunta, Porque a pergunta é justamente essa. Zambelli traidora, entre aspas, é tendência no bolsonarismo ou só senso de oportunidade? Antes, você vai pensando aí, eu vou te salvar.
Eu vou te dar algumas frases do que o público está falando aqui nos nossos comentários, no nosso chat. Então, William Augusto, essa mulher, a Zambelli, não estar presa é uma afronta à justiça. Correndo armada em plena luz do dia atrás de um homem desarmado, inaceitável. Tiago Araújo, quem tem consciência tem medo. Viu que a bomba vai estourar, está saindo do barco antes de afundar. Laíra Oliveira, não consigo confiar em Zambelli. André Ascioli, Zambelli mais verdadeira que uma nota de R$ 3. Zé Roberto, a Zambelli segue a Gretchen, tem que rebolar. Essa é machista, essa é machista. Ai, meu Deus. Não, O que é você difícil acha? responder em Mas você acha 80% que é caractere. tendência Eu acho que ou é um... se eu tivesse que, né, tendo que opinar aí, estando Tem. contra a parede aqui, eu diria que é uma tendência, porque você vê que o abandono do bolsonarismo, ele ocorreu desde quando o Bolsonaro era presidente. Você tem vários ex-bolsonaristas, pessoas que passaram por esse momento de acordar e dizer, esse radicalismo na política não dá para você fazer política com esse nível de radicalismo. Então, você tem vários ex-bolsonaristas que já tiveram essa percepção quando o Bolsonaro tinha tinta na caneta. Agora que o Bolsonaro não tem tinta na caneta, eu acho que essa tendência vai ser maior. Você tem já parte do PL que é governista, que está na base do presidente. Você tem um centrão que acena para o Lula. E é isso que eu falei, esse reposicionamento, ele não tem como escapar. Você era base, você vai ser oposição. Isso é para a Zambelli, isso é para todos os bolsonaristas. Então, eu acho que é uma tendência geral. Dito isso, a ressalva que eu faço é que existe um preço grande a se pagar quando você discorda em qualquer coisa do Bolsonaro. Você já teve hoje deputados criticando a Zambelli, teve vários bolsonaristas eleitores criticando, o Lauro Jardim deu uma nota dizendo que ela perdeu 10 mil eleitores, vários ex-bolsonaristas não foram reeleitos, então é um equilíbrio difícil, porque você tem que preservar o mandato, portanto, tem que agir de acordo com a Constituição, mas, ao mesmo tempo, fazer a política com P maiúsculo, não é o que os bolsonaristas esperam e isso cobra um preço eleitoral. Então, é difícil para o bolsonarismo. Eu queria fazer uma observação. Agora. A situação não é fácil. Entre o bolsonarismo, né, porque você colocou um ponto importantíssimo, né? Vão sofrer apanhados bolsonaristas e do clã Bolsonaro em redes sociais, o que pouca gente se aguentou na política brasileira. Mas, por outro lado, você também disse isso, né? Está o STF, né? Você falou, ela fala... todo dia você acordar achando que vai ter uma operação, eu até escrevi um post disso lá atrás. Quando o ministro Alexandre de Moraes dá declarações públicas, como ele deu logo após a operação ali frustrada de grampeá-lo, e quando o ministro decano Gilmar Mendes fala em Portugal o que falou, né, naquele evento do LIDE que ele estava lá, é um sinal de alerta para todo mundo. Então, de um lado as redes sociais bolsonaristas, mas do outro é o STF. Ficaram numa situação muito difícil. Não vai ser fácil, eu entendo que não vai ser muito fácil a vida desse pessoal daqui para frente, não. E vamos ter também, eu entendo e me imagino que a comissão de ética da Câmara não vai ser mais aquele passapano, né, como foi para o Eduardo Bolsonaro, que joga o processo lá para frente. Ninguém sabe mais como vai ficar a situação na Câmara. E como não foi para o Daniel Silveira, né? Já não foi para o Daniel Silveira, a Câmara. Exato. Então, a Câmara não é um refúgio, não era um refúgio na época que Bolsonaro era presidente, não vai ser agora. E eu acho que tem uma resposta da Zambelli que resume exatamente isso. Eu pergunto a ela, a senhora ia fazer uma visita aos presos, né, do 8 de janeiro, a senhora ia fazer uma excursão de parlamentares, a senhora chegou a fazer? Aí ela responde assim, não, eu marquei isso pressionada pelos meus eleitores, quer dizer, é isso, de um lado os eleitores. Mas eu conversei com um deputado experiente que disse que isso soaria como um cabo de guerra com o STF. Então, eu desmarquei. Então, ela tinha o STF e os eleitores, cada um de um lado. E ela escolheu não brigar com o STF. Carol, título pode ser algo assim, veja. Aí você tem uma chance que nem sempre o repórter tem, né? Que é corrigir o editor antes dele fazer a bobagem, né? Que é o título. Ou seja, Carolina, 2 pontos na sua boca, tá? Zambelli se distanciando de Bolsonaro é tendência no bolsonarismo?
Olha, de modo bem simplificado, eu diria que sim. Tá. Carolina, 2 pontos. Simplificando, vírgula. Carol, mas então, assim, você não acha que ela vai virar a Joyce, não? A Joyce Hasselman, 2. Que foi eleita por um Eu milhão acho de votos e difícil. depois ninguém nem lembrou que ela era candidata. Eu acho que a gente não tem como prever o que vai acontecer daqui a 4 anos, né? Porque a Joyce foi, inclusive alguns deputados estavam, né, um pouco tirando o sarro da Zambelli, hoje dizendo, chamando ela de nova Joyce. Porque a Joyce era fiel escudeira né, saiu do bolsonarismo e não foi reeleita. Eu acho que a Zambelli pode, eventualmente, né, se descolar totalmente, mas eu acho mais difícil. Eu vejo a identidade dela muito ligada ao bolsonarismo. Né? Ela surgiu com ele, né? Foi eleita em 18 pela primeira vez. Mas eu acho que ela vai ter essa visão crítica, que eu acho que vai ser comum cada vez mais aos deputados, porque eles têm os seus mandatos para preservar, Claro. né? E o Bolsonaro não tem mais dele. Carolina Linhares, muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo furo, pela entrevista com a Zambelli. O título que a produção está sugerindo, depois eles vão acertar lá com você para não sair nada errado, mas é Zambelli traidora, é tendência no bolsonarismo, mas preço político é alto. Depois você combina lá com eles para ver se é aceitável essa ou não, tá bom? Ainda vamos ver Zambelli votando com o governo. Anotem aí. Tá, obrigada pela oportunidade, Carol. Colegas. Obrigada. Tchau, Carol. Tchau. Tchau, tchau. Olha, Bombig, o meu medo está se materializando, viu? Estamos tomando uma goleada aí, eu já vi. Está uma goleada, está 59% no público, 41% para a nossa resposta. Mas, enfim, vamos mudar de assunto. Vamos chamar agora a nossa convidada para o nosso papo de hoje.